Convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Apocalipse. Nós que temos estudado aí um pouquinho do livro do Apocalipse, encerramos a semana passada a terceira sessão do livro, mas vamos, antes de iniciarmos a quarta sessão, que começa no capítulo 12, semana passada, né, que a gente até acabou avançando um pouquinho mais, né? Mas ainda ficou uma dúvida, uma pergunta que não foi sanada. Então, nós vamos, pelo menos, tratar aí dessa última situação do capítulo 11. E depois nós vamos entrar propriamente na quarta sessão, que é do capítulo 12 até o capítulo 14. Tá bom? Então, vamos ler novamente aí, Apocalipse, capítulo 11, sobre as duas testemunhas. Enquanto você abre lá, Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 3, quando você está abrindo, eu vou fazendo uma recapitulação aqui. Nós vimos que o livro de Apocalipse, então, é a última revelação, a revelação dada por Jesus Cristo, à sua igreja. E nós vimos que, lá no início dos nossos estudos, que existem basicamente duas maneiras para nós interpretarmos Apocalipse. Existe uma maneira chamada literal cronológica, que apresenta ou que pega o livro de Apocalipse e entende da maneira que nós, ocidentais, entendemos qualquer leitura. Na nossa cabeça sempre tem um início, um meio e um fim. Pronto, acabou. Né? E a gente tem dificuldade, inclusive, em ler a Bíblia, porque nos esquecemos que a Bíblia é uma coletânea de 66 livros e que são divididos em gêneros literários e não cronologicamente. E aí a gente quer, principalmente quando a gente começa a andar o caminho cristão, a gente quer pegar a Bíblia e ler de Gênesis a Apocalipse. E aí a gente passa um perrengue, porque a história parece que vai e volta, principalmente quando você entra nos livros históricos, dali a pouco está falando de profeta, né? Quando você chega lá no livro profeta, está falando dos reis, e você fala, esse é o mesmo rei que era anteriormente, será que é o outro? E aí fica aquela confusão. Por quê? Porque a Bíblia ela foi dividida em gêneros literários, e mesmo o estilo literário judaico é um estilo diferente do nosso. Ele é um estilo cíclico, onde ele conta e reconta a mesma história várias vezes, dando um progresso na história e ênfase diferente. Então, quando você vai para Apocalipse, você tem essa maneira ocidental de tentar interpretar o livro cronologicamente de uma maneira literal, ou nós vamos para aquilo que é chamado de paralelismo progressivo simbólico, que é a maneira que nós temos apresentado aqui no nosso curso, que entende o livro do Apocalipse segundo a mentalidade de João, que foi quem registrou a revelação, que era judeu, e que, portanto, segue essa linha de ciclos paralelos, progressivos, cheios de símbolos esses que serviriam, inclusive, para que o Império Romano não viesse ali censurar essa última revelação, né? Uma vez que João estava preso. E agora nós vamos, ciente disso, nós vemos que a carta se divide, portanto, em 7 sessões, onde cada uma delas ele vai tratando de um assunto específico, mas referindo-se ao mesmo período histórico e sempre progredindo, dando ênfase em questões importantes para a igreja, desde a igreja do primeiro século até para nós, ou para a igreja que continuar até a volta de Jesus. Tudo bem? Então vamos lá. Dentro da terceira sessão aqui, a primeira sessão é as cartas às 7 igrejas, que representam instruções de Jesus para todas as igrejas, de todos os lugares, de todos os tempos. Depois nós temos a segunda sessão, que apresenta os 7 selos, que vão tratar da relação, da vitória do Evangelho, do crescimento da igreja e do avanço da igreja em relação às nações, mas em contrapartida essa igreja vai ser alvo da perseguição, das privações, das lutas, das dificuldades. Essa igreja então ora a Deus, pedindo graça e misericórdia,
E as orações dos santos abrem a terceira sessão, mostrando que em resposta à oração da igreja perseguida, Deus começa a aplicar da sua ira, da sua justiça sobre os ímpios, né? De um modo aí, minimamente. E aí então nós entramos na terceira sessão, que fala das 7 trombetas. E aí dentro das 7 trombetas nós temos aqui alguns paralelos, porque como as 7 trombetas estão focando os homens que não têm o selo de Deus, ou seja, os ímpios, ele paralelamente responde, e a igreja? Enquanto Deus está punindo os ímpios por perseguir e matar os cristãos, com as trombetas, nós vemos que a igreja em si deve estar se alimentando da palavra, deve estar pregando, profetizando no sentido de pregar o evangelho durante esse período que nós estamos vivendo aqui, que ele trata de 42 meses, ou 1.260 dias, ou 3 anos e meio. Refere-se ao mesmo período. E aí, nesse paralelo dentro da terceira sessão, um dos paralelos que ele apresenta é a função da igreja de pregar o evangelho e de confrontar a prática dos ímpios com o evangelho, através da figura aqui das 2 testemunhas. Então vamos reler, para que a gente possa trabalhar um pouquinho ainda com esse texto aqui. Então, Apocalipse 11, verso 3 diz assim, darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras, os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e as matará. E o seu cadáver ficará esticado na praça da grande cidade. Observe aqui que ele não trata de cadáveres. São 2 testemunhas, mas ele trata do seu cadáver. Isso aqui já é um indicativo importante. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam, agora ele põe os cadáveres das 2 testemunhas, por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º. Inclusive nós já estudamos qual que é o 3º, ficamos só de ler depois aqui o final do capítulo 11. Então vamos lá, qual que é a dúvida que surgiu em relação a essa questão das 2 testemunhas? Um dos nossos irmãos que nos acompanha aqui pela internet, né? Não sei se ele está aqui presente hoje, deixa eu até dar uma olhada aqui, Samuel. Você me ajudar aí? Que é o Saulo.
ele diz assim, eu sempre ouvi que essas duas testemunhas eram, o Tarso Leal, que essas duas testemunhas eram Enoque e Elias. Alguém já ouviu falar disso aqui? Não. Geralmente, quando você pega o método de interpretação cronológico, literal, eles precisam identificar as duas testemunhas. Então, como a linha é cronológica, eles então seguem que num determinado momento vão surgir duas testemunhas vestidas de pano de saco, que vão fazer os mesmos sinais que nós vimos na semana passada, que Elias fez. Que é orar para não chover e ficar um tempo sem chover. Né? Lembra lá que o período fica sem chuva, 3 anos e meio sem chuva, depois chove. Lembra disso aí? Tem sinais que transformaram a água em sangue, que é um sinal relacionado a Moisés. Né? E aí, então, surgem algumas possibilidades dentro da interpretação cronológica literal. Você vai encontrar pessoas dizendo que essas duas testemunhas são Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Justamente por causa dos sinais aqui. Então, primeiro fala que são duas testemunhas. Depois fala que são profetas. Né? Lá no verso 10 diz, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, e realizam festa, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram que moram sobre a terra. E aí nós vemos os sinais que eles faziam. Se alguém pretende causar-lhes dano, verso 5, sai fogo da boca e devora os inimigos. Como Elias fez quando lá da oferenda, que veio fogo da parte de Deus, queimou a sua oferenda e depois destruiu os profetas. Lembra disso? Os profetas de Baal. E sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Verso 6, eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Elias fez isso. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos ou de pestes. Então veja, são expressões que apontam para aquilo que Moisés fez. Como você tem no ministério terreno de Jesus, lá no Monte da Transfiguração, o fato de aparecer, quem que apareceu lá? Jesus estava orando, depois ele ficou transformado, Pedro dormiu, acordou, de repente viu 3 pessoas lá. Quem que estava lá? Elias e Moisés. Tanto que Pedro fala, Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui. Tá bom demais esse negócio aqui. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, vamos fazer uma tenda para Moisés, tanto para Elias não vão ficar aqui. É coisa maravilhosa. Então, as pessoas usam esse texto para dizer, olha, essas duas testemunhas são Moisés e Elias. Ok? Que vão surgir do nada, vão aparecer aí, vão voltar aqui. Elias não passou pela morte. Então, tudo bem. Só que aí Moisés passou pela morte. E aí o que acontece? Aí surge uma nova teoria. Como eles têm que ser literais, essas duas testemunhas têm que ser 2 profetas, eles passam a pensar em Enoque, que foi o primeiro homem que andou com Deus e não morreu, foi elevado. E Elias, que também não morreu. Né? Agora, me permita aqui, né? Que eu não seja leviano nesse sentido, mas me permita a brincadeira. Os caras já foram levados pelo Senhor, aí vão voltar para morrer? Coitado dos meninos. Porque se eles não passaram pela morte, aqui está dizendo que eles voltarão, vão profetizar, e a besta vai matá-los. É só para falar assim, ó, Elias teve o gostinho de passar pela morte. Enoque também. Então, como tem que matar, eles se dividem. Alguns vão defender que é Enoque e Elias, só que o problema é que Enoque não era profeta. E aqui diz que era o profeta. Quem transformou a água em sangue e trouxe peste sobre a terra, flagelo sobre a terra, foi Moisés. Como eles são literais, eles então vão definir que tem que ser ou
Alguns defendem Enoque e Elias e outros, porque não passaram pela morte, ou, focando a questão dos profetas, Moisés e Elias. Então isso seria uma ação sobrenatural. Moisés voltaria, Elias voltaria, para pregar em Jerusalém, porque, literal, o que diz o texto aí, ó? Aonde que eles vão morrer? O seu cadáver ficará estirado, verso 8, ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi. E não onde que Jesus foi, ou o Senhor foi crucificado? Em Jerusalém. Então, espiritualmente chama Sodoma e Egito, mas na verdade está falando de Jerusalém. Aqueles que seguem a linha de interpretação cronológica literal, eles dizem, olha, Moisés e Elias vão voltar, vestido de saco, vão pregar por 1260 dias literais. A besta vai se levantar e vai matá-los em Jerusalém. E o cadáver deles vão ficar ali estirados 3 dias e meio. Aí um Espírito do Senhor vai se apoderar deles, eles vão ressuscitar e vão ser arrebatados ao céu novamente. Naquele dia vai acontecer um grande terremoto, 7.000 vão morrer, e os que não morreram vão dar glória a Deus na perspectiva de salvação para eles. Para quem interpreta da maneira cronológica, literal. Agora, cá entre nós. Se Moisés voltar a viver, e se Elias voltar a essa terra, como Moisés e como Elias, com pano de saco, pregando, quem que não vai se converter diante de um negócio desse, cara? Uma ação extremamente sobrenatural. Um cara de não sei quantos 1000 anos atrás, o cara aparece do nada aí. Elias, que não morreu, ressurge. Inclusive fazendo sinais, falando, não vai chover. 3 anos e meio. E não chove, que é o período 1260 dias. Ou Moisés mandando praga e flagelo para onde ele quer. Será que ficaria algum ser diante de tudo isso? E diante da revelação explícita do Apocalipse, falando, não, isso aqui não está acontecendo? Humanamente falando, até um imbecil ia entender um negócio desse, cara. Porque na hora que aparecer, e outra, não é um dia do outro, vão ficar 3 anos e meio pregando, literalmente, segundo eles. Então você tem gente, ó, tá aqui, ó, Paraná, vai anunciando. E outra, quem não aceita, ele manda uma praga, manda um flagelo. Então essa perspectiva literal, cronológica, que eles têm que tentar trazer isso de uma maneira que aconteça no tempo, no espaço e da maneira que está escrito aqui. Porém, nós não estamos seguindo essa linha de interpretação. Nós estamos seguindo o paralelismo progressivo, simbólico, que mostra que tudo está acontecendo junto e misturado. Que assim que os selos estão acontecendo, as trombetas também estão, e todas as outras sequências. Que, da mesma forma que vai ser medido, capítulo 11, da mesma forma que for, capítulo 11, verso 1 a 2, que foi dado um caniço, uma vara de medição, para medir o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram, mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não messas, porque ele foi dado aos gentios, por 42 meses. 42 meses é o mesmo 1260 dias, é só você fazer a conta. 42 vezes 30 dias, que é o calendário judaico. Então, o que acontece? Primeiro, se eu vou seguir uma linha cronológica, que tem que medir o altar, antes das testemunhas virem, o que precisa ter para medir o altar? O templo de Jerusalém.
Cadê o templo de Jerusalém? Onde que está o templo de Jerusalém, meu irmão? Foi derribado, hoje está lá uma mesquita no lugar. E é por isso que, então, os pentecostais, neopentecostais, os messiânicos, tal, eles falam, gente, está longe demais. Porque, nós estamos aqui no capítulo 11 ainda. Para acontecer o que for acontecer no capítulo 11, eu preciso ter o templo construído, reconstruído em Jerusalém para poder medir. Como que eu vou medir o altar do templo se o templo não existe? Como virão as duas testemunhas se cronologicamente no Apocalipse está depois da medição do templo? Então, viva a sua vida tranquila, está longe. Na hora que construiu o templo em Jerusalém, que Israel tomar lá o lugar do templo, construir o terceiro templo, e aí, como fala? Consagrar o templo, matando o novilho vermelho, aquela coisa toda. Aí a gente começa a se preocupar. Mas enquanto isso vão levando, porque nem templo tem, como que vai medir? Sim, porque já falou. Isso, então. Então, mas veja, que nem veio ainda na cabeça deles. Por quê? Porque lá no capítulo dos selos ainda, quando fala da morte, a visão dos glorificados, no verso 14 do capítulo 7, pergunta-se, verso 13 do capítulo 7, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Verso 14, respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes o que vêm? O que está escrito aí? Da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, se é cronológico, a grande tribulação começa no capítulo 7. Porque se esses caras estão vindo da grande tribulação, a grande tribulação começou no capítulo 7. Então, obviamente, o templo vai ser construído só depois da grande tribulação, as duas testemunhas virão só depois das duas tribulações, da grande tribulação dentro desse contexto. Mas a questão, irmãos, é que essa linha de interpretação cronológica, ela acaba mostrando e remostrando a ideia do juízo final pelo menos 7 vezes. Nós vimos que o 7º selo, que abre aí as trombetas, aponta justamente para o final. Nós vimos no capítulo 11 ainda, que a 7ª trombeta trata do juízo final. Aí, quantos juízos final nós vamos ter? Se for seguir a linha cronológica, você tem aí pelo menos 7. Sem falar que você tem um punhado de arrebatamento. Na ideia deles, cronológica, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, aí as duas testemunhas voltam, a igreja já não vai estar aqui. Só as duas testemunhas. Os caras vão rejeitar, e aí só eles depois sobem de novo, segundo arrebatamento. Arrebatamento só das duas testemunhas. E isso você vai observar que lá no final, também vai dizer sobre o juízo final e as últimas coisas, como sendo um período posterior a esse momento do arrebatamento que acontece no capítulo 19. Abra lá a sua Bíblia no capítulo 19. Qual que é o título que deram aí? O júbilo no céu. Por que júbilo no céu? Porque a igreja subiu. E aí você tem o casamento, as bodas do Cordeiro. Só lá no 19. Aí depois, cronologicamente, no capítulo 20, você tem a prisão de Satanás
e a inauguração do reino milenar de Jesus, mais 1000 anos. Então, sendo sincero, nem construir o templo de Jerusalém. Então nós não estamos nem perto da tribulação. Então viva a sua vida tranquilo. Porque vai demorar muito. E mesmo porque, se vier a grande tribulação, nós vamos ser arrebatados antes. Depois só vai vir Moisés e Elias, ou Enoque e Elias. Quem vier é problema deles, não é nosso. Vai vir. Pregam aí, vão morrer. Mas depois vão ser levados para o céu de novo. Aí vem toda a briga de Satanás, que nós vamos ver aqui no capítulo 12, contra os descendentes da mulher. Aí os caras têm que falar, é aqueles que se convertem na grande tribulação, inclusive sem o Espírito Santo presente. Ou seja, a situação vai piorando, porque o óculos de interpretação está errado. Eles têm que começar a inventar perspectivas literais para símbolos, porque o óculos está errado. Voltemos para o capítulo 11. Nós vimos, e aí nós vimos a semana passada, não vou tratar de novo, mas que as duas testemunhas que profetizam pelo mesmo período que está sendo medido o templo, e que é o mesmo período que retrata da primeira vinda de Cristo até a segunda, que ao mesmo tempo, segundo o verso 4, as duas testemunhas são ao mesmo tempo o quê? Duas oliveiras. Aí você vai lá para Zacarias e você vê quem que é a oliveira. E aí quem mais? Além de ser duas oliveiras, são os dois candeeiros. Você não precisa nem ir para o Antigo Testamento, você vai lá para o início de Apocalipse, quem são os candeeiros em Apocalipse? A igreja. E aí depois você tem aqui a apresentação quando trata do fato da igreja, do candeeiro, das duas oliveiras, das testemunhas morrerem, o cadáver dela vai estar presente. E na primeira vez ele usa isso no singular, porque demonstra que as duas testemunhas, na verdade, referem-se a uma coisa só. Então, dentro do sistema de interpretação do paralelismo progressivo simbólico, nós temos muito mais argumentos em favor de definir que aqui ele está recontando a história e falando da igreja no período que as trombetas estão sendo aplicadas sobre os ímpios, do que tendo que inventar um novo momento para a igreja se posicionar nessa história. É simplesmente um símbolo dentro de um contexto que ele está recontando a história. Veja aí para a gente terminar, então, a questão da sétima trombeta, que é o final do capítulo 11. O verso 14 diz que o segundo ai já passou. Nós vimos que o primeiro ai traz sofrimento para o ímpio. O segundo ai traz o quê? Condenação já. Morte. Lembra? Morte. Inclusive, enquanto o segundo ai traz morte com guerra, enxofre, fumaça, fogo, aquela coisa, a igreja está pregando. A igreja está se alimentando do livrinho, está medindo os verdadeiros adoradores e está profetizando, está pregando. E essa pregação está gerando ódio no coração das pessoas. Os ímpios não se convertem com as trombetas. Muito pelo contrário, ele continua perseguindo a igreja e desejando matá-la, calá-la. A igreja vai estar presente no mundo, mas vai estar sem voz. Mas aí o que acontece? Passou o segundo ai. O que acontece agora no verso 15? O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o rosto, ou o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, o quê? A tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. O que é isso?
O dia que para ser julgados os mortos, o que é? O dia do juízo, meu Deus do céu. Daniel falou disso, Paulo falou disso. Se ele vai julgar os vivos e os mortos, é porque é o dia do juízo. É o dia da ira. O grande dia da ira do Senhor. Esse é o terceiro ai. O primeiro ai sobre os ímpios é aquilo que traz sofrimento para eles. Mas eles não se convertem e não deixam de perseguir a igreja. Vem o segundo ai. Com fogo, fumaça, enxofre. E a igreja, enquanto está sendo aplicado o segundo ai, está se alimentando da palavra e pregando. Mas as pessoas continuam bravas com a igreja. Aí depois que termina o tempo da pregação da igreja, que vem o fim, a igreja é arrebatada e logo na sequência vem o juízo final, que é descrito aqui como o dia da ira, a tua ira, o tempo determinado para julgar os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança do seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Pronto, juízo final e estabelecimento do estado final. Se eu for pensar de maneira cronológica, então, quantos fins nós vamos ter? Vários. Aqui é mais um fim que é apresentado. Porque se Jesus, ou Deus, veio julgar os mortos, dar galardão para os seus servos e derramar ira sobre os ímpios, e abrir o céu, o santuário do céu abriu, vê a arca da aliança. E aí vai continuar a história, por quê? Não tem por que continuar a história. O fim já chegou. E é disso que trata o capítulo 11. Ele recontou a história, só que agora dando uma ênfase diferente, que é, enquanto a igreja, primeira sessão, a igreja tem que manter fiel, ser fiel até a morte. E fiel em que sentido? Diante da perseguição, diante do desânimo espiritual, a apatia espiritual, e diante das heresias, dos erros. É isso que ele vai tratar na primeira sessão. Segunda sessão, aí ele fala do fim. Depois, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo. Barará. Ou seja, sempre aponta para o fim. E mesmo tratando de 7 igrejas, é sempre ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque são todas as igrejas até o final do mundo. Segundo período, ele chega para a igreja e fala assim, ó, Jesus teve que subir ao céu. Explica por que Cristo teve que subir, que ele assentou-se no trono, começa a reinar, toma o livro com 7 selos e começa a desatar os selos. Isso permite que a igreja avance com o evangelho, só que ao mesmo tempo é permitido que os ímpios persigam, inclusive conduzindo os crentes à morte, ao martírio. Mas a palavra da segunda sessão é, igreja, não tema, porque vocês vão ser vitoriosos. Porque mesmo que vocês morram na perseguição, vocês vão se apresentar lavados no sangue do Cordeiro, para viver a presença do Senhor. E esses perseguidos vão chegar, inclusive, diante do Senhor e falar, Senhor, até quando nós vamos ficar aqui? Deus olha para eles e fala, ó, espera, tem que esperar o número dos eleitos se completarem. Fecha aí. Aí diz, qual que é a resposta de Deus a esse clamor da igreja e dos mártires que estão debaixo do altar do Senhor? Olha, durante esse período, enquanto vocês estão pregando o evangelho avançando, vocês sendo mortos, perseguidos, eu também vou aplicar juízo e ira sobre os ímpios, com as trombetas. Dessas trombetas trazendo os ais, que culminam no grande dia do Senhor, que é o dia do julgamento, que aí não tem mais choro nem vela. Mas nesse período, se alimentam do livro, comam a palavra, meça o altar,
Não esteja só no átrio da igreja, não. Não seja um crente nominal, não. Esteja adorando ao Senhor, esteja envolvido com o altar. E pregando, mesmo que o mundo inteiro se revolte, mesmo que a sua pregação esteja atormentando o mundo, e mesmo que eles façam a igreja calar, porque aí vai chegar perto do fim, e aí então a igreja subirá, e Jesus estabelecerá então o seu juízo final, consequentemente abrindo os céus, o santuário de Deus, e estabelecendo o estado final. Ponto. Fecha a terceira sessão. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. E aí o capítulo 12, ele vai recontar a mesma história. Só que agora abrindo uma nova sessão, tratando do mesmo período, desde o início de Cristo, da vinda de Cristo, a encarnação de Cristo, até o estabelecimento do estado final, do juízo final e do estado final. Então ele vai recontar essa história do capítulo 12 ao capítulo 14. Alguma dúvida ainda sobre a questão lá das duas testemunhas? Olha, nós não seguimos a interpretação que é Elias ou Enoque, ou que é Elias e Moisés. Nós seguimos a interpretação que a Bíblia nos dá. Porque a Bíblia diz lá em Zacarias que as duas oliveiras é quem? É a igreja. A Bíblia diz que os candeeiros é quem? É a igreja. Ou a Bíblia diz que aqueles que defendem a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, por isso 2 profetas, é quem? A igreja. Se você observar isso, desde o começo ele trata disso, né? Vamos lá. Vamos ver se eu acho aqui de cabeça. Capítulo 1 de Apocalipse, verso 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Essa é a ideia. Daqueles que preservam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, é repetido. Há um paralelo constante aqui em Apocalipse. Você vai ver sempre, quando se trata dos crentes e da igreja, é aquela que preserva a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Marca essa frase aí do capítulo, do verso 2, porque você vai ver isso sendo repetido na sequência, né? Das outras sessões. Veja aí no capítulo 6, no verso 9. Quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa do quê? Da palavra de Deus e por causa do quê? Do testemunho que sustentam. Palavra de Deus e testemunho de Jesus. Então é sempre essas duas questões, referindo-se ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Referindo-se aos profetas, referindo-se à igreja. Então os profetas lá de Apocalipse 9 é justamente aqueles que pregam a palavra de Deus e o testemunho. Aí nós vemos ainda dentro do 6º selo, o paralelo dos 144 mil, que nós já estudamos também, e que refere-se à igreja do Senhor, porque é representante de todas as nações, tribos, povos e línguas. E que isso não vai chegar ao fim até o verso 3. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Tá certo? E esses servos que estão sendo selados são todos aqueles que são os eleitos de Deus, que estão sendo alcançados pelo Evangelho. Já as trombetas é aplicada sobre os não crentes. Veja aí o capítulo 9, verso 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem às árvores alguma. E tão somente causasse dano a quem? Aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, que não pensam conforme o padrão estabelecido por Deus. Então, esses são os contextos de cada uma das sessões. Tudo bem até aqui, irmãos? Hora de perguntar agora, hein? Tranquilo?
Então vamos seguir aqui dentro dessa perspectiva. Alô, som. Desse paralelismo progressivo simbólico. Tá bom? Então, capítulo 12. Vamos ler aqui. Aqui nós temos uma mudança até de redação, né? Toda vez que ele vai tratar da visão, ele coloca no passado. Ele, propriamente. Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Capítulo 8. Capítulo 8, verso 1. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Lembra que toda vez que trata de silêncio, nós vimos no Antigo Testamento, refere-se a juízo de Deus. Então vi os 7 anos que jazem em pé diante de Deus. Então, veja, ele coloca como eu vi. Capítulo 10, para você ter uma ideia lá. Começa, vi outro anjo forte. Né? E assim, ele sempre coloca que viu. Eu vi. Porém, o capítulo 12, ele começa diferente. Ele diz, viu-se. Isso muda alguma coisa ou não? Não foi ele que viu. E aqui, como nós sabemos, Apocalipse trata das questões que eram, que é e que há de ser. Lembra lá de Apocalipse 1:19? Então trata das coisas do passado, do presente e do futuro. Provavelmente ele está falando de um sinal que ainda ia se ver, mas que também, dentro da premissa do Apocalipse, já foi visto. Tá? Então vamos lá. Vamos ver o que você identifica aí. Então viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A ideia de coroas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nela a sustentassem ou a sustentem durante quanto tempo? 1260 dias. Nós já vimos isso. É o mesmo período. Então ele está começando uma nova sessão falando do mesmo período. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida.
Por isso, festejai, ó céus, e vós o que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, plural, singular, tempos, plural, e metade de um tempo. 3 anos e meio, que é o mesmo que 1.260 dias, que é o mesmo que 42 meses. É só você fazer a conta. Nós já fizemos aqui, eu não vou fazer de novo. Então, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com quem? Os restantes da sua descendência. Quem que são os restantes da descendência dessa mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, os que guardam a palavra e têm o quê? O testemunho de Jesus, e que se pôs em pé sobre a areia do mar. Mais uma vez você vê a frase, os mandamentos de Deus, ou a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus. Quem que é esse grupo que guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus? Desde Apocalipse 1. Os crentes, os escolhidos, tá? A igreja. Tudo bem? Mas vamos lá. Esse texto aqui, de um modo geral, fala que o Satanás foi expulso do céu. Sim ou não? Mas ele já não tinha sido expulso nos capítulos anteriores? Veja lá, o capítulo... Claro, isso é para fortalecer aqui, né? Cadê aqui? Capítulo 9. Capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, com a fumaça da grande fornalha e com a fumaceira da saída do poço, escureceram-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder como que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causasse dano à erva, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus. Foi-lhes também dado que não os matasse, e sim os atormentasse durante 5 meses. Seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Então veja, irmãos, a estrela caída do céu que libera os escorpiões, os gafanhotos do abismo. E aí nós vimos que a palavra abismo aqui é uma das palavras que aponta para inferno. Estudamos isso aí, é só você voltar a fita lá nas aulas anteriores aí para confirmar. Então o capítulo 9 está dizendo que Satanás caiu do céu. E nós vimos que o próprio Senhor Jesus disse que isso aconteceu. Eu vi Satanás caindo do céu. No capítulo 12 ele vai recontar a mesma história. Não tem 2 Satanás para cair do céu. Só um já está dando trabalho demais. Então, vem cá, caiu a estrela. Agora caiu o dragão. Meu amigo, o dragão e a estrela é a mesma coisa. Tanto é que você vai ver aí no capítulo 12, que quando ele cai, ele arrasta o quê? A terça parte das estrelas do céu. Veja aí o verso 4 do capítulo 12. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para onde? Para a terra. Veja, é um símbolo falando do abismo, saindo do inferno, os gafanhotos, ou lançando os demônios sobre a terra. É um símbolo, não é literal. É para apontar que quando Jesus encarna,
Veja a mulher dando à luz a um filho varão. Veja a característica desse filho varão. Veja aí, verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, e esse filho varão, que há de o quê? Reger todas as nações com cetro de ferro. Você vai lá para Isaías, quando você vê a profecia a respeito de Jesus, que ele é aquele que vem para reger sobre todas as nações. Esse filho varão aqui não pode ser outra pessoa senão quem? Cristo. Mesmo porque o que acontece com ele depois? E o seu filho foi o quê? Arrebatado para Deus até onde? Até o seu trono. Ele está dizendo, olha, ele foi encarnado, ele nasceu de mulher, Satanás tentou matá-lo quando nasceu. Lembra que Maria e José teve que fugir para o Egito? Porque Herodes queria matá-lo, inclusive matou uma geração inteira de criancinha de 2 anos para baixo. Lembra disso? Mas foi dado a eles o quê? Um lugar na onde? Lá no deserto. Onde que ela foi, meus irmãos? Para o Egito. O Egito é o quê? Uma floresta tropical. O que tem no Egito? Deserto. Foi para o deserto, para preservar o filho. E esse filho que depois foi arrebatado para assentar o quê? O trono do céu. Está falando de quem aqui? De Jesus. Só que, veja, questão de que foi, de que é e que será. Essa mulher representa o povo de Deus, obviamente focando aqui em Maria, né? Mas apresenta também a igreja, porque os descendentes dessa mulher, que vão continuar preservando o mandamento de Deus, que é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, vão ser perseguidos por esse dragão, que aí não tem chance nenhuma de você confundir quem é o dragão, porque ele te explica, né? Só falta desenhar. Verso 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Que serpente antiga é essa? Aquela que lá no Éden enganou Eva. A antiga serpente. Que se chama Diabo e Satanás. E que é o sedutor de todo o mundo. Então não tem como você imaginar outra interpretação para o dragão, senão essa que o próprio Apocalipse dá. É Satanás, que tentou matar Cristo e que agora persegue quem? Os descendentes da mulher, ou seja, os que guardam a palavra do testemunho de Jesus, os crentes sem Cristo. Então ele está recontando a história, dizendo inclusive que Satanás foi expulso do céu. E aí o verso, no entoar aí dos anjos, né? Você vê aí no verso 10, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Lembra lá de Jó? Nós já tratamos isso quando falamos lá no capítulo anterior. Os anjos vinham na presença de Deus e apareciam diante do Senhor quem? Diabo. Para fazer o quê? Para acusar. Deus pergunta, você viu meu servo Jó? Fala, mas Jó é bom porque você está abençoando ele. Tira as bênçãos dele para você ver o que vai acontecer. Então ele veio para acusar. Só que agora o que aconteceu? Jesus venceu, meu irmão. Jesus veio pagar a dívida. E por isso o acusador, que ficava nos acusando diante de Deus de dia e de noite, foi expulso do céu, porque não adianta ele ficar acusando mais. Ele vai chegar lá e falar assim, o Hérito pecou de novo. Aí Jesus vai falar, mas eu já paguei. Aí ele olha de novo, o fulano pecou de novo. Jesus falou, olha, já está pago também. A cédula foi rasgada, você já foi envergonhado na cruz. Não tem o porquê de Satanás. Satanás não é idiota, irmão. Não tem porquê ele ficar lá acusando alguém que já foi justificado.
Ele não é vitrola arranhada para ficar lá. Ele pecou, ele pecou, ele pecou. O Jesus já o envergonhou na cruz. Então, a partir do momento que Jesus vem no seu ministério terreno, para vencer a morte, pagar pelo pecado, não tem mais o porquê de Satanás ficar acusando. Porque a acusação dele já não tem mais valor nenhum. Aí o que ele faz? Ele sabe que pouco tempo lhe resta, então ele vem com um amor. É isso que diz aí? Ele vem com amor na terra? Não! Ele vem com grande cólera, com grande ira, para tentar, de todos os jeitos, te matar. E tentar fazer você desviar da fé, desanimar da fé, ouvir falsos ensinos, e se não tiver jeito, te conduzir para o martírio, para que alguém te mate. Então, em linhas gerais, é isso que vai o capítulo 12 nos apresentar. Depois, o 13, o 14, vai nos indicar como ele faz isso, como que ele vai se perseguir. E aí ele tem 3 aliados, que aí nós vamos estudar na sequência. Então, vamos lá. A partir, então, do capítulo 12, nós temos um novo ciclo do livro do Apocalipse, que descreve questões relacionadas ao período da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. As 3 primeiras sessões, que tratam sempre do mesmo período, descreve a missão da igreja, apesar da perseguição e sofrimento, e a vingança de Deus contra os perseguidores. Agora, o novo ciclo apresenta o inimigo, ou os inimigos. O dragão, no capítulo 12, a besta que emerge do mar, no capítulo 13, a besta que emerge da terra, também no capítulo 13, e aí depois, de alguma forma, a Babilônia, né, ou a prostituta, no capítulo 14, tratando inclusive daqueles que receberam a marca da besta para adorar o dragão. Tudo bem? Então, de linhas gerais, é isso. Então, nós veremos sobre a luta entre a igreja e o mundo, que, na verdade, manifesta o conflito entre Cristo e Satanás. Não podemos esquecer que essa sessão apresenta a vitória de Cristo e da sua igreja sobre o dragão e os seus aliados. Esse é o grande tema do Apocalipse. A vitória do Cordeiro e da sua igreja. A vitória de Cristo e da sua igreja, da sua noiva. Que a igreja é apresentada como a noiva. Tudo bem? Em especial, no capítulo 12, nós vemos que o dragão tenta destruir primeiramente a Cristo. Uma vez que fracassa, ele persegue agora a mulher, também sendo mal sucedido. Então ele faz guerra ao restante da descendência, ou seja, aos crentes que vêm do período de Cristo e da primeira igreja. Nós, todos os crentes em Cristo hoje, que guardam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Nós somos os inimigos do dragão. Nós podemos dizer que o capítulo 12 trata da batalha espiritual do crente. Vamos lá, vamos tentar identificar aqui os símbolos. A mulher, o filho e o dragão. Inicialmente, aí nós temos um quadro simbólico que descreve a batalha de Satanás e seus aliados contra Cristo e os seus servos. Vamos reconhecer então os personagens. A primeira que aparece aí é uma mulher, vestida de glória, com coroa de 12 estrelas, que está grávida. É lógico que apontando para um contexto lá inicial da encarnação de Cristo, mas que aponta também para a igreja, tá? Segundo essa ideia aqui, então a igreja, ou seja, o povo de Deus, as 12 estrelas apontam aí para as 12 tribos, ou os 12 apóstolos, a ideia de que é o fundamento da igreja. Vamos ver alguns textos aí, ó. Isaías, capítulo 50, verso 1.
Abra lá Isaías. Isaías 50, verso 1, o que diz? Deixa eu chegar aqui, que eu estava vendo outro texto aqui para compartilhar com vocês. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa da vossa transgressão, vossa mãe foi repudiada. Veja que aqui, Deus trata o seu povo como sendo a sua esposa, sua mulher. Aqui ele diz que ela vai passar pelo exílio e pelo castigo do repúdio de Deus, porque os pecados dela sim o fez. Se você olhar lá para o capítulo 54 ainda, verso 1. Canta alegremente, ó estéril, que não destes à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dor de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Aqui está falando ainda do futuro glorioso, né? Mas veja, Deus em vários momentos, ele usa a relação dele com o povo de Deus, referindo-se à relação de um homem com uma mulher. O outro exemplo disso é Oséias. Abra lá Oséias capítulo 2. Você sabe, Oséias, inclusive para mandado de Deus, casa com uma mulher de família de prostituição, para mostrar que o povo de Deus estava se prostituindo com outros deuses. E mesmo assim, Oséias vai lá e cuida dela, limpa, trata bem. Lembra disso? Então o contexto é esse. Oséias capítulo 2, verso 1 e 2. Chamai a vosso irmão meu povo e a vossa irmã favor. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Há uma relação, portanto, irmãos, do povo de Deus como sendo uma mulher adúltera, uma mulher que rejeita o Senhor. A figura, então, do Antigo Testamento, ou a chave do Antigo Testamento para o povo de Deus, em muitos momentos, é a figura da mulher. E o povo de Deus é chamado como essa relação da mulher, inclusive em parto. Dá uma olhadinha em Isaías 26, verso 17. Isaías 26, verso 17 e 18. O cântico de confiança na proteção divina. Não vamos ler tudo, mas vamos lá nos versos que nos foi citado aí. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce, dá grito nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Então, Senhor, verso 16, Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram-se as suas orações. Está falando de quem aqui? Dos crentes, quem buscou o Senhor, se converteu. E a comparação que é feita aos crentes é uma mulher grávida, dando gritos, né, e passando por dores de parto. Então, quer dizer, são expressões que apontam para o povo de Deus. Isaías 27, né? Dá uma olhada aí. Deus ama o seu povo e salva, é o título aí.
Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, quem? O dragão, a serpente veloz, e o dragão, a serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Veja que há uma relação, então, mesmo no Antigo Testamento, da figura da mulher, de uma mulher grávida, apontando para o povo de Deus, que está se contorcendo para se arrepender diante de Deus, e a figura de que Deus vencerá o dragão. Lembra que eu já disse que o simbolismo de Apocalipse deve ser interpretado segundo as chaves que nós encontramos em toda a Escritura. Então, falar de mulher trata-se ou aponta inicialmente para a igreja ou para o povo de Deus. Tudo bem até aqui? Tá. A gente poderia, ainda falando de dragão, olhar outros textos, né? Mas mais para frente a gente fala. É importante então lembrar, irmãos, que a igreja é vista como sendo uma só, seja do Antigo Testamento ou sob o Novo Testamento. A palavra do Senhor diz que nós somos todos filhos de Abraão, uma só família. Então, quando refere-se à mulher, que aponta para a igreja, não refere-se a uma divisão entre o Antigo Testamento e o Novo, ou o povo de Israel e a igreja. Mesmo porque Jesus só tem uma noiva. Jesus não tem duas noivas. O povo de Israel é uma noiva e a igreja é outra noiva. Como Paulo usa lá para reforçar a ideia das oliveiras, as duas oliveiras lá em Romanos 11, Deus tem uma oliveira que é santa e ele pegou galhos, ramos de uma oliveira brava, que são gentios, e enxertou na oliveira dele. Deus plantou uma segunda oliveira? Não, são duas oliveiras, mas dessas duas oliveiras mantém só uma. Pega da oliveira brava e traz para a oliveira que ele plantou desde o início. Então, a mulher, quando aponta para o povo de Deus, refere-se à igreja, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Nós temos aí vários textos que apontam para essa ideia. Vamos dar uma olhada aqui, só em Apocalipse, talvez, nos ajude? Apocalipse capítulo 4. O verso 4, para falar da coroa aí, que aponta para a ideia de alguém que é vitorioso, né? Então, o verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Nós já estudamos isso e vimos que os 24 tronos, ou os 24 anciãos, apontam para as 12 tribos de Israel e para os 12 apóstolos, ou seja, a unidade da igreja, tanto do Antigo quanto do Novo. Quando nós olhamos e vemos que essa mulher, ela está coroada de 12 estrelas, aponta para a mesma realidade. Ou as 12 tribos, ou os 12 apóstolos. E a coroa apontando para a vitória. Então é uma mulher que, apesar do seu momento de dor e da sua perseguição, da sua luta, é uma mulher que está coroada, é uma mulher cuja vitória já é garantida. Tudo bem até aqui? Então veja, ele está recomeçando a contar a história e apresenta então agora com novos símbolos a mesma coisa que ele já apresentou desde a primeira sessão. Jesus tratando com a igreja e mostrando o que a igreja vai passar. Primeira sessão falando que a igreja tem que se manter fiel diante da perseguição, diante da apatia espiritual e diante das heresias. A segunda, que a igreja tem que se manter ativa, né, na pregação do evangelho, mesmo diante das perseguições, sabendo que Deus tem preparado para ela vitória. Sabendo que Deus está aplicando o juízo sobre os ímpios, mas que nesse período ela tem que continuar se alimentando da palavra, pregando, anunciando o evangelho até o fim, sabendo que ela tem que estar presente no altar, não pode ser uma vida meia boca, tem que ser uma fidelidade real e verdadeira ao Senhor. E agora, na quarta sessão, ele vai dizer, olha, fique esperto, porque vocês vão ser perseguidos mesmo, o inimigo está com grande cólera, ele vai usar os aliados, ou tudo aquilo que ele tem nas mãos, uma vez que ele é o sedutor do mundo,
Ele vai usar tudo que ele tem nas mãos justamente para fazer com que vocês ou caiam no desânimo, ou abracem alguma heresia, ou desanime diante da luta e da perseguição aí, do assédio desse mundo. Tá? Então, basicamente isso. Identificamos, então, a mulher como a igreja, o dragão, né? Talvez a gente não precise gastar muito tempo nisso, mas mostrando que ele tem 7 cabeças, 10 chifres. Nós vimos que chifres aqui apontam para a ideia de poder. A ideia é que Satanás ele tem inteligência, que ele tem força, que ele tem poder, não é um Zé Ruela. Né? É lógico que não se compara à grandeza do Senhor, mas ao mesmo tempo ele é um ser inteligente e forte. E 7 diademas, ele tem a sua própria glória, ele tem as suas artimanhas, ele tem os seus ativos. Então aqui o dragão, como diz o verso de número 9, é o diabo com toda a sua força. Né? Se você observar lá no capítulo 20 de Apocalipse, nós temos aí o seguinte: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo aqui, inferno, e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, veja, é o mesmo, né? A antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então nós vamos ver que esse inimigo vai estar atuando aí. E para fazer uma conexão aqui com o texto lá de Apocalipse 12, o verso 7 de Apocalipse 20 diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, que nós vamos estudar só depois, Satanás será solto da sua prisão e sairá a fazer o quê? A seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Nós vemos aqui no capítulo 12 que já nos apresenta que ele já é quem? O sedutor do mundo. Verso 9, né? Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo. Então ele vem para tentar seduzir o mundo contra nós, contra a igreja. Ele tem um domínio mundial, né? Mesmo que Cristo agora reina sobre todo o universo, ele ainda mantém um domínio, mesmo porque ele seduz essas nações. Ou como João diz, né? Tem muita gente ímpia, então o mundo jaz no maligno, já está infiltrado, né? Influenciado por ele. Efésios capítulo 2, verso 2... falando da restauração que nós passamos, da primeira ressurreição que nós experimentamos, né? Vou ler o 1 e o 2. Ele vos deu vida, falando de Deus, nos dando vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nós que andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Segundo quem? O príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, nós também, antes de sermos alcançados pela graça de Deus que nos deu vida quando nós estávamos mortos, antes de passarmos pelo novo nascimento, ou pela primeira ressurreição, eu faço questão de enfatizar isso, para depois ficar mais fácil a gente entender lá no capítulo 20 de Apocalipse, antes de passarmos por essa ressurreição espiritual, que é a conversão, nós também éramos escravos de quem? Satanás. Não só dos nossos pecados, mas a gente vivia de acordo com o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando nós estávamos na desobediência, quem que atuava sobre nós? Satanás. Por isso que a gente fazia as loucuras que nós fazíamos. As besteiras que nós fazíamos, que, como Paulo diz, o só nomear já é vergonha. Mas Cristo veio e nos deu vida. E agora, então, a gente passa a ser inimigo desse príncipe da potestade do ar. E ele vem para nos atacar. O capítulo 6 aqui de Efésios, que fala da armadura de Deus, né? No verso 12, ele vai dizer assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os
dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós estamos lutando contra o dragão, irmãos. Essa, então, é a luta que o capítulo 2 de Apocalipse também está nos apresentando. Tudo bem até aqui? Então, ele é um poder destruidor, juntamente aí com 1/3 das estrelas do céu, né? A ideia dos anjos caídos, a ideia dessa perspectiva daqueles que não mantiveram o seu estado, como Pedro vai dizer, como Judas também vai dizer, né? Nós estamos pertinho aqui, então vai lá para Judas aí o verso 6. Um pouquinho antes de Apocalipse aí, Judas, o verso 6 diz assim: e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então veja, quando o Apocalipse 12 diz que Satanás foi lançado e ele arrastou 1/3 parte das estrelas, ele está apontando para a ideia de que junto com Satanás caíram vários outros anjos. Anjos que não guardaram o seu estado original, que são todos aqueles gafanhotos dos capítulos anteriores que saem do abismo para, como escorpião, fazer o ímpio sofrer. Só que eles só vão fazer só o ímpio sofrer? Não. Eles vão começar também a lutar e a perseguir contra aqueles que mantêm a palavra e o testemunho de Jesus. Então essa é a luta aí. Nos apresenta aí o terceiro personagem lá de Apocalipse 12, o primeiro, né, na verdade, o filho varão, que há de reger, aponta para Jesus Cristo, semente da mulher, desde Gênesis 3,15, aquele que viria para pisar a cabeça da serpente, regerá todas as nações, de acordo com o Salmo 2,9, um salmo messiânico, né? E de acordo com Apocalipse 2,27. Dá uma olhada aí no Apocalipse 2, verso 27. Vou ler o 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás, e as reduzirá a pedaços como se fossem objeto de barro. Então o próprio Senhor Jesus também concede àqueles que vencerem reinar sobre as nações com esse mesmo cetro de ferro, que é dito aqui que ele reina, porque ele aplica também da sua justiça sobre todos aqueles que não o reconhecem. Tudo bem até aqui? Apocalipse 12 ainda, vai dizer que isso vai acontecer num período aí, final do verso 6, né? A mulher foge para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Isso aponta para uma realidade que foi antes, que é e que será, como Apocalipse 1:19. 1260 dias igual a 42 meses igual a 3 anos e meio, que é sempre o período que se repete, mostrando que cada sessão do Apocalipse está contando e recontando a história do mesmo período. Tranquilo? Vamos lá, o verso 4 retrata aí a tentativa negativa, né, a tentativa de Satanás em destruir a linhagem de onde sairia Jesus no Antigo Testamento, desde Caim matando Abel, desde quando ele suscita, né, Caim para matar Abel. Depois Deus levanta Sete, o diabo faz com que as linhagens se misturem, Deus separa Noé, aí Sara é estéril, Abraão é velho, Deus intervém, nasce Isaac, depois Rebeca é estéril, e Deus mais uma vez opera o milagre, nasce Jacó, por aí vai, passando por Judá, Moisés, Davi. Aí tentam matar toda a geração, sobra um único. Ou seja, Satanás está tentando matar o filho da mulher desde Gênesis 3,15. Desde que quando Deus disse que o filho da mulher pisaria a cabeça dele. Então todo aquele que ele acha que poderia ser,
ele se levanta para tentar matar. Ou mesmo que ele não, saiba que não seja, mas que da onde sairia a linhagem desse Messias, ele tenta acabar. Foi a vida inteira, história da humanidade inteira, tentando matar o filho varão, para tentar eliminar a geração que viesse da onde sairia o Messias, o próprio Deus encarnado. E aí, quando o Messias nasce, aí ele tenta matar o Messias, ainda indefeso como bebezinho. Toda a linhagem messiânica, ele tenta. Então, Satanás está nessa lida aí há milênios. Só que Deus sempre preservando a mulher, sempre preservando a igreja, o seu povo. Tem hora que a igreja vai quase ficar lá no 0 a 0. Deus levanta ela novamente. Essa vai ser a luta constante, irmãos, até no caso do próprio Cristo. Já do verso 7 até o verso 12, nós vemos o registro da expulsão de Satanás do céu. Repetindo, né? Porque ele já tinha falado disso anteriormente. Então, o nascimento, a expiação, a ascensão de Cristo ao trono celestial expulsa de vez o inimigo dos céus, porque ele é o acusador, não tem o porquê dele ficar acusando mais. Então ele foi expulso. E dos versos 13 até o verso 17, ele vem para a terra com seus demônios e agora luta contra os demais descendentes da mulher, ou seja, aqueles que preservam a palavra de Deus, o testemunho de Jesus, a verdadeira igreja. A verdadeira igreja que é coroada, que é gloriosa, tarará. Agora existe a adúltera, que é a falsa igreja. Né? E a prostituta. Você vai ver a figura de uma outra mulher, mas aí é apontada como aquela que é devassa. Tá? Mas quando se fala de igreja, usa-se o termo dessa mulher aí gloriosa. Ele intenta de todas as formas, mentiras, desilusões, desânimos, os ismos, né? Religiosos, falsidade filosófica, falsa doutrina, sinais e manifestações contrárias a Deus, ideologias políticas e muito mais para tentar perseguir a igreja. É aquilo que lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo nos chama da operação do erro, onde Deus permite que por ação de Satanás, muita gente seja enganado, pensando que está servindo a Deus, e na verdade não está. Está seguindo uma falsa igreja. Está seguindo um falso ensino. Não ama a verdade, e por isso Deus permite que eles sigam das suas próprias vistas. Então essa é uma das ações de Satanás perseguindo a igreja. Alguma dúvida aqui sobre o capítulo 12, irmãos? Veja que é a história sendo recontada, tá? Só que agora o foco é, olha, o inimigo está lutando contra a gente. O inimigo é instrumento de Deus para aplicar ira sobre o ímpio? Sim. Mas também agora ele se levanta contra a verdadeira igreja. E aí, a partir da semana que vem, se Deus permitir, aí a gente vai começar a estudar como que o diabo faz isso. Quem que ele usa para perseguir a igreja e como? Que são os aliados do dragão, né? Que eu já adiantei aqui, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra e a grande prostituta ou a Babilônia. E aí nós vamos identificar cada uma dessas e ver como que o Satanás então age para, com grande cólera, tentar perseguir, desanimar a igreja do Senhor. Tá bom?